pessoal, bom dia. Muito obrigada aí, prefeito, por ter disponibilizado esse tempo para a gente. Rose também, por articular sempre aí, parceira de sempre. Obrigada. Então, essa reunião tem a proposta de apresentar uma devolutiva para o senhor, prefeito, porque a gente conseguiu apresentar essa devolutiva para alguns secretários, né, que participaram da reunião ali no último dia que a gente teve, na terça-feira, e na quarta-feira, na verdade, não conseguimos apresentar para o senhor, e como é importante que tenha essa participação também para a gente apresentar todos os dados que foram colhidos e as análises que foram realizadas, esse é o momento para isso. Daí a gente chamou aqui o Yuri, que é o técnico ali da R10 responsável por realizar esse diagnóstico e também por trazer essas informações aí. Então, Yuri, com você. Obrigado aí pela apresentação, Lise. Gente, prefeito Rose, vou passar aqui relativamente rápido, porque vocês acompanharam a gente numa boa parte disso, né? Não tem grandes novidades, mas para vocês entenderem qual foi a abordagem que nós usamos e como apresentamos isso para todos os secretários, pessoal das universidades, pessoal da associação comercial, todos que estavam presentes lá durante a oficina, né? Vou compartilhar minha tela rapidinho. Lise, vocês veem minha tela? Sim, Yuri, vemos. Ótimo. Bem rapidamente passar qual era a lógica da metodologia que nós aplicamos, né? Isso que contamos, esse ponto 1 de seleção de atores-chave. A Rose foi nosso grande braço direito ali, nos ajudou a organizar essas pessoas, saber quem eram, quem poderia nos trazer informações relevantes, organizar com que eles todos estivessem nos espaços específicos, a questão de transporte, enfim, foi uma trabalheira antes de irmos para o município em si, que a Rose foi nossa anjo da guarda ali, fez com que isso tudo saísse de forma coerente e que o trabalho pudesse ser realizado. A parte de leitura técnica. Esse é um trabalho que nós iniciamos no escritório também antes de irmos, mas durante a visita nós tivemos a oportunidade de falar com a Secretaria de Planejamento e eles nos apresentaram os dados do próprio município. Como que o município se entende ali enquanto um gestor de informações, dados secundários, né? Então, nós usamos a nossa leitura prévia, que eu vou passar rapidamente em sequência, e agregamos um monte de informação adicional da própria secretaria. Foi um esforço muito legal ali de construção junta. A parte 3 de leitura comunitária. Esse foi o ponto que nós realmente iniciamos durante a visita, né? O final de semana ali que nós visitamos as comunidades ribeirinhas. Depois, nós escutamos os secretários, todos participaram, foi bem legal aquele momento. Depois, o momento com a Associação Comercial e Empresarial na própria sede deles. E no dia seguinte, a auditiva com os representantes das instituições de ensino. Se não me engano, todas as universidades e centros superiores do município, que atuam no município, estavam lá representados. Também foi um momento bem bacana. O ponto 4 foi o que fizemos na quarta-feira passada, que foi a oficina em que alguns representantes desses grupos, foram ouvir nossas percepções. Eles estavam super curiosos para saber o que os outros grupos tinham falado. Cada um tinha sua própria percepção, né? Mas esse todo ficou um pouco a construir ainda na cabeça deles, e foi isso que foi feito nessa reunião. O ponto 5 de diagnóstico é o que nós estamos agora trabalhando. Fomos ao município, fizemos todos esses primeiros 4 passos, captamos um monte de informação e agora é esse momento de construir de fato o diagnóstico para Santarém. Rapidamente, o que nós identificamos de forma técnica, que deixava bem claro a importância do município e seus grandes potenciais. Primeira questão, ele é um ponto de referência para o oeste do Pará, né? É o terceiro maior município do estado em termos populacionais, o 7º maior PIB, e de acordo com a Secretaria de Finanças Públicas aí do município, é o terceiro maior orçamento. Então, foi uma outra informação que nós conseguimos adicional, deixa claro a relevância de Santarém. Esse mapinha aqui, rapidamente, ele nos mostra a posição geográfica estratégica, né? Santarém é extremamente importante para a vazão e concentração de recursos da região. Então, isso foi nosso ponto de partida bem breve, para que nós pudéssemos entender um pouco onde a gente estava se metendo em grande medida. Questões, então, de produção, né? Uma população de pouco mais de 300 mil habitantes, grande maioria na zona urbana, mas uma parcela bem significativa na zona rural. A gente está falando de quase 100 mil pessoas, ali quase um terço na zona rural, é gente pra caramba. Um PIB de 5,1 milhões no ano de 2021, acho que é o mais atual, sendo que a grande representatividade dele advém do setor de comércio e serviços, o que também não nos estranha quando voltamos à questão da posição estratégica e o grande polo que a cidade representa no oeste do estado e na região do Baixo Amazonas como um todo.
né? A questão de PIB per capita, um PIB per capita considerado relativamente baixo, tá? Esse foi um dos pontos que chamaram a atenção quando fomos analisar os outros dados, que são esses. Mais do que os dados do próprio município, nós trouxemos as bases que a CNM disponibiliza, que são os dados da Mandala e do IDMS, o Índice de Desenvolvimento Municipal Sustentável. Brevemente, para a gente entender do que se trata. Em relação à Mandala, né, a Mandala posiciona um município qualquer, nesse caso que a gente vai fazer análise de Santarém, que é esse gráficozinho que tem na tela, em relação a 4 eixos principais: um econômico, um institucional, um social e um eixo de meio ambiente. Um conjunto de indicadores que tentam tratar a posição desse município em relação àqueles Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da Organização das Nações Unidas, os ODS, né? Então, como que nós estamos a nível de agenda de desenvolvimento global em Santarém? No eixo institucional, a gente vê que não tem nada na Zona Verde, né? Esse é um dos eixos mais problemáticos, de acordo com a Mandala, para Santarém. Quais são os pontos que puxam isso um pouquinho para baixo, ali que estão no vermelhinho? Em grande medida, a parte de transparência de dados do município. Isso está puxando ali para o vermelho. Já ali no amarelo e crescendo, tá? Da Mandala de 2017 a 2021, a gente vê esses pontinhos aumentando. Aparece a questão do equilíbrio fiscal, puxando a parte institucional da Mandala para o verde, para o positivo. Do lado econômico, nós temos um ponto bem verde ali, que é o Fzinho, que é a receita dos microempreendedores individuais. Isso vai aparecer de novo no IDMS, mas é um ponto bem interessante, porque ele tem um contraste muito forte com a outra informação, que é a questão da evolução da formalidade. É um que está no vermelho e continua no período histórico que nós temos da Mandala, bem vermelhinho. Tanto a evolução de empregos formais, quanto de estabelecimentos formais. Então, a questão da formalidade econômica como um todo é um ponto que está puxando os indicadores da Mandala para baixo. No lado social, o lado social de Santarém, como vocês podem ver, é o que tem mais pontos positivos. Ele praticamente não tinha grandes pontos negativos ali, é bem forte esse lado para o município. O que puxa isso em grande medida? Primeiro, tem uma questão de baixo abandono da educação básica. Então, a cobertura e o acesso é muito amplo e aquelas crianças atendidas, elas permanecem nas escolas durante todo o período de educação básica. Isso é bem forte para o município, mesmo com todas as dificuldades que nós vimos na prática em questão de espaço, de território, de dimensão, né? Por um outro lado, tem um pontinho só ali que chama atenção, que é uma questão de baixo índice de aprendizado. Ainda que as crianças fiquem na escola e não abandonem, elas têm uma dificuldade de converter aquilo em capacidade de aprendizado mesmo e proficiência. Do lado ambiental, nós temos uma situação, um contraste bem forte aqui, que é, por um lado, conservação ambiental é extremamente forte, assim, é quase índice máximo possível, mas a gente tem saneamento básico trazendo para baixo, especialmente na parte de perímetro urbano. Então, esse é o grande quadro que a Mandala traz para a gente. O IDMS, ele utiliza as mesmas grandes bases de dados públicos da Mandala, mas ele faz uma análise um pouquinho mais parametrizada e mais focada em indicadores. O objetivo dele já não é mais ver a questão dos ODS, né, como é o caso da Mandala, e sim traçar esse perfil do município. Pelo IDMS, essa nota que Santarém recebe agora em 2020, que é a última versão, ela é considerada baixa. Até 0,5 seria a nota baixa, depois disso média baixa, média alta e bem alta, que seriam os municípios mais altos. O que está puxando essa nota do Santarém para baixo? Em grande medida, o lado econômico. E o que especificamente? Aqui tem uma questão de remuneração média e informalidade, que puxam bastante a dimensão econômica para baixo, e isso afeta o índice de forma geral. Os pontos positivos que trazem do IDMS estão muito relacionados à questão ambiental, mais uma vez, e social. Pelo lado social, acho que é um ponto que o prefeito trouxe bastante, inclusive, durante a viagem, é que Santarém tem uma cultura muito forte, né? Tem muito apoio a grupos artísticos e um artesanato muito característico. Então, esse é um ponto que sai com bastante destaque. E tem uma questãozinha de saúde também que me chamou a atenção, que é a de baixa mortalidade enfrentada pelo município, que também está contribuindo positivamente. Pelo lado ambiental, um outro ponto bem relevante, positivo para o município, mais uma vez a preservação ambiental aparece com um super destaque. E aqui, mais uma vez, a questão da cobertura de saneamento básico no perímetro urbano dá essa puxadinha para baixo, mesmo no índice bom, que é o ambiental.
Então, essa foi a nossa grande interpretação da leitura técnica. Foi o que nós usamos para balizar nossos conhecimentos antes de começar a parte de entrevistas e tudo mais, né? Era importante que a equipe que foi a Santarém tivesse algum quadro em mente para que pudéssemos partir para as entrevistas um pouco menos cegos em grande medida. Como funcionaram a parte da leitura comunitária? Vocês estiveram com a gente, né? Então visitamos essas 4 comunidades representando a sociedade civil, todos os secretários municipais, mais prefeito e alguns membros do corpo técnico do setor público local também participaram daquele primeiro momento lá no auditório da Secretaria de Meio Ambiente, se não me engano. No setor produtivo, o grupo da Associação Comercial foi entrevistado. Ali nós contamos com a presidência, o grupo de jovens e o grupo de mulheres empresárias. Então também tinha uma boa representatividade. Para as instituições de ensino, todas as instituições que atuam no município tinham um representante conosco, então muito bem representativo também. Rapidamente, o que nós percebemos da sociedade civil, em termos de grandes potenciais para o município, eles trouxeram muito a questão da sua própria história, aquilo que eles entendem e que fazem há muitas gerações, a questão da pesca, do artesanato, da agricultura familiar. Então, esses 3 pontos eles foram comuns a todas as comunidades visitadas. Mas foi interessante que aquelas melhor organizadas, que já estão num processo um pouco mais maduro de desenvolvimento, começaram a ver o turismo como uma grande saída, uma grande oportunidade de aumentar o valor que eles geram ali com as suas produções artesanais. Por que isso? Porque assim eles conseguem ver uma forma de chegar ao cliente final, evitando a questão dos atravessadores, que foi uma grande dificuldade reportada, né? Especialmente pelo pessoal da várzea. Então, esse foi o grande quadro. Potenciais, aquilo que eles fazem comumente, e a questão de turismo como um grande potencial adicional. Gente, se vocês quiserem comentar alguma coisa, eu não os vejo mais pela apresentação, mas fiquem à vontade, tá? Em relação aos grandes problemas... Siga para a rua Copaíba, depois vire direita. Eu quero comentar que eu cheguei para Lá. tumultuar tudo e eu estava comprando passagem, tá? Que o Couto está na minha cola aqui. E compra e faz e vira e volta. E desculpem o atraso, e é muito importante isso aqui com o prefeito, o feedback dele. Mas pode continuar, Yuri. Só perdão aí, depois Beleza. eu assisto a gravação. Bem-vindo de volta aí, Zanin. Continuando, pessoal. Quais foram os grandes pontos que dificultavam, de acordo com a sociedade civil, a obtenção de seus potenciais, né? A exploração desses potenciais? O primeiro ali que ficou muito claro, inclusive para nós, né? Que tentávamos chegar a essas comunidades, a questão de mobilidade e acesso, né? Tanto para comunicação deles com o restante do município, quanto para questões logísticas práticas, comércio de produção, atendimento de saúde, a questão de disponibilidade de serviços urbanos, energia, infraestrutura. Aí vem o outro lado ali que já vem bem próximo, infraestrutura. Eles estavam basicamente casados, a dificuldade de acesso e as questões de infraestrutura eram os 2 grandes alicerces ali que eles tratavam como as suas dificuldades para qualquer tipo de desenvolvimento, de atividades, enfim, de lógica produtiva nas comunidades, né? Mais que isso também, agora especialmente nas comunidades que já tinham uma prática turística um pouquinho mais organizada, chamaram a atenção para a questão da capacidade técnica da sua população. Faltava um pouco de compreensão em questões como precificação, estratégias de marketing, lógica de venda por meio de plataformas online. Então, assim, isso já vem um pouco da nossa percepção. Eles trouxeram esse ponto, mas também tem muito da concepção dos especialistas que fizeram o diagnóstico, né? A gente conseguiu ver, por exemplo, produtos muito similares, com qualidades distintas e preços díspares entre comunidades vizinhas. Então, são questões muito fortes. Outro ponto trazido ali, esse foi unânime para todos os entrevistados de todos os grupos, a questão fundiária. Eles têm uma grande dificuldade de se entender enquanto donos daquele território que habitam, mesmo estando ali há muitas gerações, né? E por que a questão fundiária foi levantada como um grande problema? Por uma questão de regularização, a própria lógica de regularizar onde vivem e a burocracia nesse trâmite. E esse foi um ponto interessante, que quando nós entrarmos no setor público, ele também veio como assim um super destaque. Temos que tentar resolver isso, e ele está um pouco além da capacidade do município em si, porque tem o INCRA ali no meio, né? Mas que também é um ponto que temos que tratar. Para o setor público especificamente, acho que esse aqui é o mais óbvio para vocês que vieram das próprias secretarias, né? Mas eles reforçam em grande medida o que as comunidades nos trouxeram. A questão do turismo de base comunitária é fundamental,
é uma grande oportunidade de integrar toda a lógica cultural e de produção tradicional daquele município e agregar valor para essas comunidades e para o município como um todo, né? Então, a base comunitária, integrando questões culturais, gastronômicas e de sustentabilidade. Nós vimos, por exemplo, a questão da criação de tartarugas, a preocupação tradicional dessas comunidades com o meio ambiente, porque ele faz parte do seu processo produtivo desde sempre. Faz parte da lógica, não é algo que vem de fora que precisa ser imposto. Mais que isso, trouxeram a questão da marca amazônica. Santarém representa lindamente todo o potencial e o valor que o mundo vê quando fala de Amazônia. Aqui aparece mais uma vez a questão da posição geográfica favorável. Santarém é um superpolo comercial, já é, assim como um polo universitário também, mas ainda existe potencial a ser explorado. A região é o município de Santarém é muito importante para a região em que ela está. Grandes dificuldades que o setor público nos mencionou. A questão fundiária apareceu ali como o primeiro que foi repercutido várias vezes. Mais do que isso, outra vez a questão de infraestrutura. É engraçado ver a diferença de percepção sobre como isso afeta, né? Os secretários com essa clareza mais a questão fundiária melhor trabalhada na cabeça deles. Quais são o problema, como tratar isso? Isso já é um ponto que está sendo tratado há anos, né? Quando nós fomos à Secretaria de Planejamento, a secretária nos mostrou todo o plano de regularização e o que eles já conseguiram tratar na questão fundiária. Isso já avançou para caramba, e ainda assim ele continua sendo um grande problema na visão de todos os agentes. Para o setor público, outro ponto relevante que foi destacado foi a questão da arrecadação. Apesar de um orçamento volumoso e um ISS relevante, a questão de percepção da população em relação especialmente ao IPTU foi um ponto bem difícil ali de tratar. Mostraram dificuldades, por exemplo, com a questão do cadastro imobiliário e como chegar à população e essa questão de direitos e deveres, por que deve se pagar o IPTU e como isso é dado retorno para a sociedade. Então, essa compreensão dessa questão, tanto cultural, local, quanto a questão mais prática de conhecer o território, onde estão esses imóveis, foram pontos muito tratados, especialmente para a arrecadação de IPTU no município. Para o setor produtivo, aqui nós começamos a ver um pouquinho mais de uma percepção distinta. Mais uma vez, turismo apareceu, esse vai aparecer em todos, o potencial logístico ficou ali bem claro, eles trouxeram a questão da capacidade de escoamento do município como um grande ponto favorável a qualquer tipo de empreendimento que seja construído ali, e trouxeram algumas coisas novas, como, por exemplo, o grande potencial para inovação a partir da bioeconomia. Isso é algo interessante, porque quando nós estamos pousando no aeroporto da cidade, aquele mundo verde, aquele tanto de água, é uma coisa assim, é bem clara para quem está vindo de fora, esse grande potencial com a economia. Mas que às vezes ali no dia a dia pode acabar ficando um pouco despercebido porque faz parte da realidade de quem já vive no município, né? E a questão de atração de investimentos, mais uma vez, o grande potencial do município em relação à sua beleza e biodiversidade. Então, há muito o que se explorar e atrair nível de investimento ali. Por que que isso na cabeça do pessoal do setor produtivo não é tão bem explorado? Primeiro, a questão fundiária apareceu ali como presidente da associação. Se você tivesse que marcar um grande ponto que dificulta o desenvolvimento do setor produtivo em Santarém, qual seria? Ele foi categórico, questão fundiária. Mais uma vez, o processo de regularização, a burocracia para que isso aconteça, e uma questão que eles trouxeram de o crescimento da população muito expressivo e com baixo planejamento urbano para isso. Além da questão fundiária, eles trouxeram pela primeira vez entre os grupos uma questão de articulação entre os grupos que foram ouvidos. Na nossa percepção enquanto consultores também, nós vimos grandes articulações ali dentro de cada grupo. A sociedade civil muito bem estruturada, o setor público extremamente bem estruturado, a associação comercial, a representação dos empresários também muito bem em si, igualmente para a academia, mas entre eles foi um pontinho de atenção. Outra questão, a legislação para a inovação. Foi marcado pelo setor produtivo que há uma necessidade de atualização e adequação dessas normas para a realidade desses produtores numa situação amazônica, como é o caso de Santarém. As instituições de ensino. Aqui, já o último grupo, foi muito mais de reforço do mesmo. Turismo, mais uma vez, a questão da posição geográfica favorável, trouxeram também a bioeconomia, mostraram para a gente, por exemplo, que existem diversos estudos e potenciais de exploração já sendo desenvolvidos na academia, que só precisam de um
incentive de algum tipo de articulação para que eles saiam do universo acadêmico e sejam aplicados de forma um pouco mais efetiva pelo setor produtivo. A academia trouxe um ponto super interessante, que é o potencial de Santarém como um polo de um fornecedor local, regional mesmo, para a questão de serviços de educação. Hoje ele já é uma referência, especialmente na área de saúde local. De acordo com esses profissionais das instituições de ensino, era muito para responder inicialmente a uma demanda interna, mas percebeu-se nesse processo que Santarém tem uma grande possibilidade de ser um produtor mesmo de pessoal de qualificado e bem educado. Mesma coisa em questão de fragilidades, bateu aqui a infraestrutura como grande e veio dois novos que nós ainda não tínhamos ouvidos. A questão da informalidade, que aparecia muito seriamente nos dados, mas que ao longo das conversas ficava ali de forma um tanto... era mencionada, mas não tão claramente quanto veio na academia. E um outro ponto, que é esse acúmulo de tarefas, que ele nos remete à questão da governança. Em Santarém, esses profissionais perceberam um grande acúmulo, mesmo as pessoas tratando de diversos temas e pautas distintas. Eles trouxeram essa necessidade de que uma rede maior de atores fosse formada para que houvesse mais lideranças e representatividade no próprio município. Então, pessoal, essa foi tudo que nós ouvimos e recebemos dos setores entrevistados. Nossas conclusões. Não tinha muita surpresa aqui. Os próprios grupos foram muito categóricos no que era muito relevante. As vocações de Santarém, então, foram identificadas basicamente unindo e criando pontes entre tudo que foi trazido e discutido. A questão do turismo, o potencial de integrá-lo com a agricultura familiar e artesanato regional. O turismo cultural, o turismo de base verde, o ecoturismo, o turismo contemplativo, o turismo de experiência. Por outro lado, a questão logística, explorar o ponto de referência e a posição geográfica favorável da cidade. A grande questão universitária, mais uma vez, é um polo de referência. Já existe um grande fluxo de alunos e a cidade se manifesta como um grande e importante polo educacional. E, por fim, a questão da bioeconomia. Explorar a marca Amazônia, atrair recursos e investimentos para que essa lógica de atuação seja efetiva. E grandes dificuldades, questão fundiária, infraestrutura, burocracia e governança. Especialmente aqui, o ponto de governança é um ponto que nos chama a atenção, porque desses 4 grandes, ele é aquele que dá para se pensar em resolver de forma mais rápida, mais a curto prazo. Nós vimos durante esse diagnóstico que há interesse, mais do que interesse, a pessoal qualificado e engajado nesse tipo de transformação. Então, prefeito, Rose, pessoal da CNM. Esse foi a nossa grande devolutiva e o que nós entendemos quando fizemos esse diagnóstico vocacional. A grande saída, como eu mencionei, aí foi um ponto que o Zanin explorou bastante durante a oficina, foi a questão de formação de redes. A importância e a relevância de que todos esses atores, agora ouvidos, engajados e claramente motivados para o futuro desenvolvimento de Santarém, estivessem conectados para trazer desenvolvimento de forma efetiva para o município. Bem, essa foi nossa grande entrega feita ali durante a oficina. Uma pergunta, o prefeito já faz os comentários com base nas sua análise ou coloca a minha para dar um tempero insano? Acho que é melhor ir no seu, que é tudo politicamente correto, como já é o caos para resolver, né? Vamos com calma. O que vocês acham? Vamos ver, acho que é a devolutiva do prefeito Nélio, porque assim, eu tenho algumas posições que somam absolutamente com aquilo que você estava dizendo, mas eu já vejo assim, qual é o problema e qual a solução do problema de maneira bastante objetiva. O que você prefere, Yuri? Passo a minha, o prefeito comenta. A Rose e o prefeito tinham mencionado uma questão de tempo, então acho que nós poderíamos ouvi-los agora para otimizar agendas mesmo e ter essa participação mais eficaz. Então, depois de ouvir o prefeito, eu quero 3 minutos, tá? Só para eu passar o meu feedback, sem distorcer isso, que é a metodologia que a gente está validando. Olá. Olá, prefeito. Tu não quer falar logo, não, Dani? Teus 3 minutos? Tá tudo tão organizadinho, eu vou bagunçar o meio de campo, mas eu posso? Tá, deixa eu falar logo, vai. Pode falar logo, teus 3 minutos. Na minha visão, meus 3 minutos aqui, ó. Se eu não tivesse nenhuma limitação, jurídica, financeira, organizacional, constitucional, etc. e tal, eu resolveria o problema da seguinte forma. Acho que o problema de Santarém é acesso e a solução de Santarém é construção de redes para garantir esse acesso.
Esse acesso, ele está associado, primeiro, a uma matriz econômica que a gente tem que colocar, e depois a uma matriz de formação de pessoas para conseguir dar respostas a essas construções de redes para fazer a transformação. Se eu colocar 5 milhões no porto, 6 milhões de saneamento, 10 milhões de alguma coisa, ainda assim pode faltar. Mas se eu fizer essas conexões certas, eu criar os canais, eu posso colocar uma outra Cargill ali dentro, eu posso criar outra matriz. Se eu não tivesse nenhuma limitação, o que eu faria? Vocês estão sempre presos no dilema entre Amazonas e Belém. Então, eu faria aquilo que a gente comentou lá no barco. Cria o estado do Tapajós, coloca Santarém como governo, coloca senadores, coloca estrutura e coloca essa região do Baixo Amazonas com uma forma enxergada dentro da realidade brasileira. O Brasil hoje não enxerga diretamente Santarém e existe uma concorrência meio que desleal ou desproporcional em relação ao Amazonas e Belém. E isso é complicado, na minha visão, para cá. Eu acho que as ações, por exemplo, do Porto são absolutamente fundamentais. A ampliação do Porto com aquelas linhas imaginárias para aumentar a estrutura de arrecadação seria muito bom, mas depois que entra essa arrecadação, eu não consigo transformar a arrecadação em serviço ou a arrecadação em conhecimento. Por quê? Porque a população não tem acesso. O cara estuda, eu dou a escola, eu faço negócio, ele estuda até o 11º ano lá, não faz o colegial, não vem para o plano e não se desenvolve. E não tem possibilidade. Hoje o cara prefere mandar alguém para morar de favor na casa de alguém trabalhando para conseguir ter acesso à educação, ou ele não tem alternativa, ou seja, a perspectiva de retroalimentação dessas populações ribeirinhas, se ele não tem um fluxo de estudo, um fluxo de conhecimento, ele não vai melhorar o ecoturismo, ele não vai melhorar todas essas dinâmicas que ele colocou. Então, como uma matriz de maneira muito objetiva, garantir acesso à energia, e eu iria numa linha de econômico primeiro, tecnologia segundo e população terceiro, porque aí eu conseguiria fazer uma melhoria que a população educada começaria a gerar em 5, 6 anos algum material humano para poder gerar as outras evoluções. Hoje a gente está sempre recomeçando, porque você não tem população, você tem os mesmos problemas sociais, está olhando para trás. E uma coisa que quebrou a minha cabeça e quase me explodiu é o seguinte, pensar se nós estamos fazendo a coisa certa ou se nós estamos loucos. Estou falando nós aqui CNM, nós Brasil, nós mundo e tal. Por exemplo, quando a gente pega um problema específico, tipo saneamento ou tipo lixão, eu via que o pessoal tinha os barcos, faziam as coletas seletivas em todos os barcos, 4 horas na comunidade ribeirinha, e agora não faz mais a coleta seletiva. Mas, poxa, se o cara está fazendo a coleta seletiva e está trazendo para despejar no lixão do jeito que está, é só a decisão se eu vou deixar desse lado do rio ou do outro lado do rio, porque a forma de tratamento não tem um processamento que é um problema longo, não estou falando do senhor, estou falando dos municípios amazônicos. A gente precisa de uma solução para o lixo na Amazônia. Isso não existe. Então, a gente só está discutindo se joga do lado de lá do rio ou do lado de cá do rio. E não faz sentido eu gastar toda uma cadeia logística e reciclagem do plástico dessa coisa se eu vou só jogar do lado de cá do rio. Quando uma comunidade fala o seguinte, não, aqui eu pego o plástico, uso para colocar gasolina, uso para fazer outra coisa. Então, o reuso é muito mais efetivo do que simplesmente você enterrar e fazer. Então, o que eu colocaria? Se eu estivesse no lugar do senhor, vamos desenvolver a economia, vamos melhorar o porto, vamos melhorar a captação de recursos. Depois, vamos melhorar o capital humano e as universidades. Trazer Santarém como um polo de desenvolvimento tecnológico mesmo, de conhecimento de pessoas, de serviços públicos, para você melhorar essa qualidade de serviço. E depois dessas duas revoluções, aí eu teria a base para pegar e fazer essa capilaridade, porque a pessoa poderia sair do ribeirinho e se formar e evoluir. Hoje, o acesso é interrompido. Não tem internet, não tem acesso, não tem condição. A grande revolução seria o acesso e a construção de redes para permitir que esses caras tragam dinheiro, tragam capital, e na hora que o cara for investir, fala assim, eu vou investir em Belém, vou investir em Manaus, vou investir em Santarém, que tem tudo isso, tem logística, tem estrutura e tem um pessoal bem educado que pode me dar ação. Essa era a minha visão em 3 minutos aí. E não combinei nada com ninguém, tá? Falei só do meu coração aqui, tá? Dessa visão. E eu vou dizer, só o meu muito obrigado, prefeito. Essa viagem para Santarém fez de mim um ser humano melhor. Cara, De 0 a 10, se eu tivesse 6,5, eu fui para 9. Eu, como pessoa, não sou o mesmo depois que eu voltei daí, e eu agradeço muito ao senhor, a Rose, pela transformação que vocês me permitiram viver como indivíduo. bacana, foi um prazer, né, recebê-los, a gente fica muito feliz, né, e ter oportunidade para que as pessoas aí de Brasília, as pessoas do Centro-Sul, né,
possam conhecer de perto a nossa realidade, né? Porque aí só assim a gente vai poder ter soluções, ter um apoio correto, porque realmente a gente precisa, né? É muito importante esse contato direto com a nossa população, deslocamento para vocês terem noção, né, do quanto é grande o desafio de você fazer chegar vacina, remédio, médico, saúde, merenda escolar, transporte escolar, né, educação nas comunidades ribeirinhas, nas aldeias, tudinho. E levando em consideração sempre que a política nacional, né, não leva muito em consideração essa realidade amazônica e esse custo amazônico, né? Os financiamentos das políticas públicas geralmente é igual, né, para qualquer localidade do Brasil, né? Mesmo sendo realidades totalmente diferentes, né? Essa questão do saneamento é um problema assim que também histórico, que foi deixado, atingiu praticamente toda a região norte. Se a gente for pegar dados aí do TCU, dados do Trata Brasil, dados de saneamento, né? Vê que os piores índices de saneamento, tanto de água, esgoto, resíduos sólidos, pavimentação e drenagem de ruas, os piores índices do país estão na região norte, né? Criou-se aí, ao longo dos anos, uma desigualdade entre as regiões. Algumas regiões do Brasil foram mais beneficiadas com investimentos nessas áreas do que a região norte. Em quase tudo, né? Não só na área de saneamento, na política mesmo industrial, na política de desenvolvimento econômico. Assim, a Amazônia sempre foi deixada praticamente ao segundo plano. A UFOP, a nossa universidade aqui, ela tem um pouco mais de 10 anos, acho que 10, 11, 12 anos. Foi a primeira universidade do interior da Amazônia, né? Surgiu recentemente. As universidades federais, praticamente aqui na Amazônia, só existiam nas capitais: Belém, Manaus, Boa Vista, Macapá. Em relação à própria universidade, né, eu sempre coloco para eles, falta uma interação maior, né, com os segmentos da sociedade. A UFOPA hoje, ela eu considero ela uma ilha. Ela está naquele mundinho dela, no mundo deles, da universidade. Você não sabe o que é que eles estão pesquisando, você não sabe quais os resultados dessas pesquisas, o que é que a universidade pode ajudar em resolver alguns problemas, né, com Santarém, as parcerias com a própria prefeitura, né? Então, existe uma produção científica quase que oculta, né, desconhecida. Tem alguns trabalhos que são voltados para a gestão, mas não chegam, né, para a gente. Essa questão aí do acesso, né, é de mais importante realmente para a gente, né? Quanto mais a gente tiver uma infraestrutura muito importante para a atração dos empreendedores, né, dos investimentos, né, para Santarém, eu não vejo outro caminho, né, para o desenvolvimento aqui
a gente tendo dois viés aí, os investimentos públicos e os investimentos do setor privado. Acho que se a gente não juntar essas duas vertentes aí de investimento, né, na própria explanação foi colocado aí que a gente tem uma população grande, né, mas a gente tem uma renda per capita muito baixa, né, tem uma renda per capita baixa quando comparado aí aos outros municípios, né? São pessoas que praticamente vivem de uma economia de subsistência, né, da agricultura familiar, da pesca, né, e vive de forma de subsistência. Muitas dificuldades em agregar valor, né, eliminar atravessador, agregar valor, industrialização dos nossos produtos, né? E com isso, né, acaba gerando dificuldades também na questão da renda. Acho que o projeto aí tem esse grande desafio para a gente ter essas articulações aí, né, no sentido de trazer realmente investidores, pessoas que possam contribuir com as soluções de alguns problemas identificados. Nessa questão aí do lixo, né, a prefeitura publicou uma PMI, tanto para a coleta de lixo quanto para a destinação, né? Vai aguardar o resultado dessa PMI, foi publicado o edital, vai aparecer duas empresas para se propondo a fazer esses estudos, e após os estudos a gente vai ter que tomar uma decisão da gestão no caminho de fazer realmente uma concessão, né? Atendendo aí o novo marco regulatório, né, dos resíduos sólidos. A gente aprovou já uma lei na Câmara Municipal relacionada às taxas, porque a gente tem um problema de financiamento muito grande, porque a companhia de água aqui ela tem uma inadimplência muito alta e um serviço muito ruim no abastecimento de água, e não dá para cobrar taxa de lixo pela estatal do governo do estado do Pará, que é a COSAMPA, devido a esses problemas dela, tanto na qualidade de serviço quanto na inadimplência. E aí está aguardando esses estudos para ver como é que cobra também essa taxa de lixo, porque se ela for cobrada junto com o IPTU, também tem uma inadimplência muito alta, de 60%. E com isso a gente deixa de receber também o IPTU e deixa de receber a taxa de lixo, né? Resultado de tudo isso é que a Prefeitura de Santarém fica subsidiando a coleta de lixo e a destinação de lixo com recursos do Tesouro Municipal, né? Que arrecada não dá para pagar nem 2 meses do custo que a Prefeitura tem para fazer a coleta e a destinação desses resíduos sólidos. Eu vou pedir licença para vocês, para a gente ter uma agenda aqui ainda presencial. A gente está aguardando o governador também para fazer a inauguração do porto. Mas a Rose vai continuar aí sempre com vocês, fazendo essa articulação, esse elo de ligação. Eu gostaria que encaminhasse para a gente, por WhatsApp ou por e-mail, essa devolutiva, né, do diagnóstico vocacional, para a gente ter aqui nas nossas mãos. E o senhor gostou, prefeito? Gostou das nossas análises, assim como pessoa? Achou que a gente está num caminho que vai ajudar a vender Santarém aqui para Brasília, para todo mundo? O que o senhor achou da nossa atuação? Não sou eu, né, mas todo mundo. A gente conseguiu fazer uma divulgação muito grande, né, do projeto aqui, nas entrevistas, né? Você foi muito bem na entrevista, causou uma repercussão muito positiva, né? Então a gente gostou muito. Eu acho que é por aí o caminho. Acho que a gente está no caminho certo, né?
Eu gostei Após o muito. diagnóstico, aí a gente vê quais são os próximos passos, né, para a gente... As pessoas têm um anseio muito grande aqui por parcerias, né? Pessoas que possam fazer a cooperação mesmo, né? Em algumas fundações, institutos, em outros países, né, que possam trazer apoio. Esse é um anseio muito grande da população. Eu até falei para vocês, tem uma situação aí de 2 aviões que a gente vai estar recebendo para fazer a remoção de pacientes graves aí das comunidades ribeirinhas. Né? Inclusive, um deles é anfíbio. Então, isso vai ajudar muito, porque você deslocar uma lancha, 3 horas e meia de viagem de ida, mais 3 horas e meia de viagem de volta, e você vir batendo essa lancha aí no vento, com o rio agitado, uma mulher grávida, ou com um paciente com picada de cobra, né, grave, isso é um risco muito grande que você acaba perdendo vidas aí devido a essas dificuldades, né? Quando você tem um avião, tudo é mais rápido, ainda mais um avião que consegue decolar e pousar dentro da água, né? Transformando os rios numa verdadeira pista de pouso. Isso é um projeto financiado com um alemão, né, que foi dono de uma principal marca de malas no mundo, a Renova, e que escolheu Santarém para financiar esse projeto, né? Ele também é piloto, é apaixonado pela aviação, e idealizou esse projeto, né? São aviões equipados com uma UTI aérea para poder prestar esse serviço. Então, tem outros desafios aí, questão de microsistemas de abastecimento de água, placas de energia solar, essa questão da universalização, né, da internet, fazer a internet chegar nas comunidades. Nós, imagine aí, nesse momento de pandemia que nós passamos, você transformar as aulas presenciais em remotas, né, sem você ter um sinal de internet nessas comunidades, né? Então, o jeito que foi feito aqui, uma solução mais rápida foi ficar tirando o xerox das atividades e as professoras, numas bajaras, numas canoas, indo de casa em casa entregar a tarefa e recolher a tarefa dos alunos, né? Entregava o papel ali com as tarefas e depois ia pegar de volta essas tarefas. Essa é a nossa realidade, né? Tem grandes desafios. Quanto mais cabeças pensantes, quanto maior poder de articulação, a gente vai conseguir ter avanços aqui para Santarém. Maravilha. E olha, o senhor deu um feedback muito bom aqui, que acho que a gente pode até incorporar nas nossas metodologias, que um caminho final é saber como juntar o investimento público e o investimento privado para que eles possam seguir e se retroalimentarem no futuro. Isso pode ser uma saída comum para a gente utilizar como padrão de todos. Perfeito, então, prefeito. Acho que da gente aqui, da nossa parte, a gente encerra esse momento aqui, depois que a gente continua, parando agora para o almoço, a gente continua no outro momento. Não sei se tem mais alguma coisa, Yuri? Não, era isso mesmo. Acho que a devolutiva foi feita, né? Foi muito bom escutar a sua posição, prefeito, em relação ao diagnóstico. E estamos aqui para o que precisar, né? Não para aqui, acho que é o grande ponto. O diagnóstico isso ainda vai ser elaborado de forma mais coerente para ter um plano de ação em sequência, onde voltaremos a nos falar. Ok. Um Obrigado abraço a todos, então. Bom almoço. Tchau, tchau, pessoal. Muito Obrigadão, pessoal. obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.